Olá, pessoal. Que a graça do nosso Senhor Jesus esteja com todos. Então, hoje é mais um vídeo, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Eu desejo a todos, a paz do Senhor Jesus, a graça, porque não existe nada melhor do que estarmos na graça de Deus. E que Deus venha colocar as palavras certas em minha boca neste momento, para que eu possa fazer a vontade dele e não a minha. Que o Espírito Santo possa falar comigo nesta noite e contigo que ouvirá este vídeo, em nome de Jesus. O tema da nossa pregação hoje é especial, muito especial. Ou, aliás, todos os temas referentes à palavra de Deus são especiais, são de grande utilidade para a nossa vida, porque nunca existiu e nunca existirá filósofo melhor do que Deus. Amém? E para tudo tem resposta, porque além de filósofo, ele é cientista, ele é psicólogo, ele é psiquiatra, ele é o mestre dos mestres, é o médico dos médicos, é o professor dos professores. Jesus é tudo em nossa vida. Antes da fundação do mundo, Jesus já existia. Jesus, o Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito Santo. Já existia mesmo antes da fundação do mundo. Eu quero até retificar uma frase que eu falei em um dos meus vídeos. Jesus existe desde antes da fundação da Terra, da fundação do mundo Terra. E eu falei desde a fundação do mundo, mas não expliquei. Ou, aliás, desde a fundação... É isso mesmo. Eu falei que foi desde a fundação do mundo, mas eu não expliquei. Jesus existe antes da fundação do mundo Terra. Certo, gente? Do universo. Como diz João lá, no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, o verbo se fez carne e habitou entre os homens. E o tema de hoje é: o Espírito Santo sempre agiu na velha e na nova aliança. Por que, professora Ilza, que você resolveu pregar sobre este tema? Porque muitas vezes a gente se engana quando a gente diz que o Espírito Santo passou a agir na terra apenas após o dia de Pentecostes. Com certeza isso aconteceu na época, tá, gente? Mas vamos para frente porque nós vamos chegar lá, tá? Aqui tem a explicação do Espírito Santo desde Gênesis até Atos 2, porque são várias as referências e o vídeo ficará muito longo. Mas a primeira que nós iremos ver se encontra no livro de Gênesis, certo, gente? No livro de Gênesis, no capítulo 6, no verso 3, que diz o seguinte: Então disse o Senhor, não me contenderá. Aliás, desculpa, gente. O verso 3 e do verso 6. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Aqui está dizendo que o Espírito Santo não contende com o homem carne. O Espírito Santo é o Espírito, gente, do Senhor, o Espírito de Deus, é o mesmo Espírito Santo. Ou alguém tem dúvida a esse respeito?
Só que no Velho Testamento não fala só Espírito de Deus, Espírito do Senhor, não. Há partes que fala realmente Espírito Santo, tá? Vamos para mais uma referência que se encontra no livro de Números, né? Números, no capítulo 27, no verso 18. Capítulo 27, no verso 18, que diz o seguinte: Josué é designado para sucessor de Moisés. Nós sabemos que todos os homens que serviram a Deus foram humildes, obedientes e trabalhadores. Não tinham preguiça, não eram desobedientes, eram inteligentes, sábios e buscavam o poder de Deus. Então vamos ver o que é que diz aí, de acordo com o livro de Números, capítulo 28, verso 18. Então disse o Senhor a Moisés: Tomo para ti a Josué, filho de Num, também em quem há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele. E apresento perante Eleazar, o sacerdote, e permite toda a consagração e dá-lhe mandamentos aos olhos dele. O 20 diz: E põe sobre ele da tua glória, para que obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. E se porá perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará, segundo o juízo de Urim, perante o Senhor, conforme ao seu dito, sairão, e conforme ao seu dito, entrarão ele e todos os filhos de Israel com ele, e toda a congregação. E fez Moisés como o Senhor lhe ordenara, porque tomou a Josué e apresentou perante Eleazar, o sacerdote, e perante a toda a congregação. E sobre ele pôs a sua mão, e lhe deu mandamentos, o Senhor, como o Senhor ordenara pela mão de Moisés. Então Deus viu que Moisés já se encontrava com idade muito, muito alta para prosseguir conduzindo aquele povo, o povo que ele, por meio, eu peço perdão porque eu usei também um através aí em uma de minhas pregações e dizem que o através é só quando vai atravessar, né, gente? Fazer o quê, né? Então, por meio de Moisés, né? Porque não foi Moisés que tirou o povo, Moisés só foi um instrumento de Deus. Quem tirou foi Deus através de Moisés, tirou o povo da escravidão do Egito e levou para uma terra onde mana leite e mel. Então Deus escolheu Josué e disse a ele tem um espírito. Esse espírito aí está com E minúsculo, contudo se refere ao espírito que estava apto a conduzir ao povo, era o mesmo Espírito, a mesma unção que agia em Moisés, certo? Sem muitas delongas, para o vídeo não ficar longo, eu sempre faço vídeos longos, nós vamos para a terceira parte, aí, Samuel 10:10. Livro de Samuel 10:10. Tá, gente? Vamos ver o que é que diz aí. O livro de Samuel 10, né? 10, aliás, 10, 1, 10:1. Samuel 10:1. É isso mesmo. Então tomou Saul um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça. Beijou e disse... Desculpa, gente, eu errei. Então tomou Samuel
um vaso de azeite e lhe derramou sobre a sua cabeça. Nós sabemos que Saul, ele foi ungido pela permissão de Deus, não foi pela vontade de Deus. Por isso que é importante, a nossa posição é muito importante diante das situações. Porque quando a maioria do povo quer, Deus permite, tá? Quando a maioria do povo quer, Deus permite, ainda que não seja da vontade dele, Deus é educado, certo? Beijou e disse, porventura não tem ungido o Senhor por capitão sobre a tua herdade? Nós vimos que Saul, ele foi, né, ungido por Samuel, a rei, porque o povo queria, ele era um homem bonito, de porte bonito, certo? Vamos ver aí agora o que diz ainda sobre Samuel 1, 16, né? 16, no verso 10. Assim fez passar Jessé a seus 7... Ah, não, peraí, gente, desculpa. Samuel 17, eu acho que eu... Peraí, o Espírito... Peraí. Calma aí, gente. Samuel 16, 14. Samuel 16, 14. Samuel, 1 Samuel 16, 14. Primeira Samuel 16, 14. Saul é atormentado pelo espírito maligno. Por que Saul foi atormentado pelo espírito maligno? Saul, ele fez coisa que desagradava a Deus, ele desobedeceu a Deus. Então veja o que aconteceu. A partir do verso 14, 1 Samuel 17, verso 14, diz assim: E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Deus retirou o seu espírito de Saul, porque ele havia desobedecido a Deus, e enviou a ele um espírito maligno que o fez procurar uma mulher, né, cartomante na montanha. E essa mulher, nós sabemos que ela fez o espírito do profeta, né, subir da sepultura, de modo que ele viu realmente o corpo, ele viu o profeta, certo? Ele viu realmente o profeta, e ali ele creu e ele ficou cada vez mais perturbado pelo espírito maligno que Deus permitiu na vida dele. Porque quando é permissão de Deus, gente, a gente sabe o que é que pode acontecer. Porque a vontade de Deus é perfeita, é boa, perfeita e agradável, certo? Então aí, né, Samuel 16... vamos aí, Salmo 51. Salmo 51. Eu peguei essas referências justamente para não falar de mim mesma, tá? Para não pregar assim, ler. Eu acostumava fazer pregações, ler o texto bíblico e explanar, tá? Mas eu creio que assim fica melhor, porque ninguém duvida do que a gente está falando, de que a gente está falando realmente da Bíblia, tá, gente? Ó, Bíblia Almeida, revista, quando fala revista é porque foi revisada, tá? Revista e revisada são particípio, né, do verbo revisar, tá? Tanto faz você falar revista como revisada, revista e corrigida, tá?
Almeida, revista ou revisada e corrigida. Aqui não há mentira, tá, gente? Na Bíblia não há mentira, gente. Só se for as que começaram a surgir aí recentemente, sobre as quais também eu não sei, que eu ainda não vi, tá, gente? Pessoas que falam, a gente também não pode passar para frente aquilo que a gente não tem prova, certo? Então, Salmos 51:10. Vamos lá para o livro de Salmos 51:10, que diz o seguinte, né? 51:10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Então, aqui em Salmos 21, Davi, nós sabemos que Davi, ele era errante, ele era guerreiro, ele derramou muito sangue sobre a terra, mas era um homem temente a Deus. O que acontecia com Davi era necessário naquela época, tá, gente? Cada época é cada época. E Deus, ele trabalha como ele quer, da forma que ele quer, na hora que ele quer, na vida de quem ele quer. Então, Deus escolheu Davi como guerreiro, e ele diz, mas ele sempre que ele errava, que ele fazia coisas desagradáveis a Deus, ele não errava de propósito. Ele se arrependia profundamente, chorava e dizia, eu errei, Senhor, eu pequei. Foi um dos homens mais humildes também da Bíblia, muito humilde, sendo ele rei. Ele, né, sempre prostrava diante do Senhor, chorava, pedia perdão e pedia a Deus um coração segundo ao coração dele. Não afaste de mim o teu espírito. Ele viu como Saul sofreu quando Deus afastou de Saul o seu espírito. Ele viu, ele presenciou, ele viu quanto ele foi perseguido por Saul. É que Davi, nós sabemos que ele honrou a Deus, mas ele não foi isento de pagar pelos seus erros, a começar pelo seu filho da prostituição, né? E queria até tomar o reino dele, queria matá-lo. Nós sabemos que o filho de Davi perseguiu muito ele e depois veio a falecer, porque Deus tinha um grande zelo por Davi, tá? Mas Davi não pôde construir o templo, porque ele derramou muito sangue sobre a terra. Então, agora nós vamos para Atos 2. Atos 2, um livro muito conhecido de todos. Por que, professora Ilza, que você está trazendo essa mensagem hoje? Para que as pessoas não fiquem pensando que o Espírito Santo agiu na terra somente após a morte e a ressurreição de Cristo. Não foi, não. O Espírito Santo, esta foi algumas das referências que eu passei aqui. O Espírito Santo sempre agiu na vida dos profetas. Por que os profetas, o profeta Eliseu curou Naamã? Por que Elias chegou na casa? Não foi o profeta que curou. Nós sabemos disso. O Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, agindo na vida dos profetas, como o profeta Isaías, o profeta Jeremias, o profeta Elias, o profeta Eliseu, Daniel, João Batista, Ezequiel, Malaquias, Ageu, Oséias e outros mais, Obadias e os juízes, gente.
como Deus trabalhou, o Espírito Santo trabalhou bastante, né, para que os juízes consertassem Israel, né? E houve conserto em Israel através dos juízes, e teve até uma juíza mulher, a Débora, né? A Débora, né? De Débora a Sansão, né? Então, muitos foram juízes, Gideão, né? Então, e aí depois vem Atos dos Apóstolos, que eu nem separei aqui, coloquei, tenho que procurar. Atos 2, né? Nós sabemos que é falado o seguinte, eu não vou nem ler, porque eu vou resumir. Em Atos 2, após a morte, a crucificação, né, de Jesus Cristo, a sua morte na cruz, a sua ressurreição ao terceiro dia, né, que ele está ao lado do Pai, preparando o lugar para nós. Após a sua morte, os discípulos começaram a fazerem a obra cheios do Espírito Santo. Porque enquanto Jesus estava no mundo, os discípulos não fizeram nada, assim, curas, milagres, que ninguém faz, é o Espírito Santo que faz. O Espírito Santo não agiu através dos discípulos, agia através de Jesus. Mas antes da vinda de Jesus, como vocês viram, e desde Gênesis, Apocalipse, o Espírito Santo sempre esteve presente na vida do povo de Deus, dos que fazem a vontade de Deus. Só que na época de Jesus, os discípulos que acompanhavam Jesus, né, eram cheios do Espírito Santo, estavam com o Espírito Santo, estavam com Jesus, tanto que eles clamavam a Deus: Mestre, para onde tu vais? Onde tu fores, eu quero ir também, né? Um deles falou mais ou menos assim, gente, a gente não pode tirar e nem acrescentar nem um jota, nem um tio. Mas Jesus disse: para onde eu vou, vós não podeis ir, não suporta, né? Porque Jesus sabia o que ele iria passar na cruz do Calvário, o sofrimento que ele iria passar, ele sabia de tudo. Tanto que antes ele chorou, ele disse: Pai, se possível for, passe de mim este cálice. E os discípulos, eles não podiam fazer nada. Assim, tipo, eles não, enquanto eles viveram lado a lado com Jesus, o Espírito Santo não usou eles para curar ninguém, nem coxos, ou aleijados, cegos, possessos e demônios. Quem fazia era Jesus. Mas antes os profetas faziam, não eram os profetas que faziam. O Espírito Santo apoderava-se dos profetas, dos juízes, dos reis, tá? Como Davi disse: não afaste de mim o teu Espírito. Não afaste de mim o Espírito Santo. Está lá em Salmos, né? No verso lá, ó, no capítulo 51, do verso 10 ao 12, Espírito Santo mesmo. E o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, é o mesmo Espírito Santo. São 3 pessoas em uma, tá? Então, no dia de Pentecostes, após, né, a descida do Espírito Santo, porque Jesus subiu. Se Jesus subiu, o Espírito Santo subiu junto com ele. Mas ele prometeu, ele diz: eis que eu vou para o Pai, contudo, é mais ou menos com essas palavras, eu enviarei, eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei o Consolador, que estará convosco
até a consumação dos séculos. E está o Espírito Santo entre nós. Agora cabe a nós darmos lugar ao Espírito Santo para fazer a obra e deixar o eu de lado. Porque quando cada um de nós esquecer esse negócio de dizer eu orei, eu coloquei as mãos sobre a cabeça de fulano, de fulana, e ela foi batizada pelo Espírito Santo. Eu orei e fulano foi curado da dor. Eu orei, pedi a Deus e fulano foi para a igreja. Não esse eu, gente. Elimina esse eu para que Deus opere em nosso meio. Vamos agir como agiram os servos de Deus da Bíblia. Isaías disse, Senhor, como podes eu ser um profeta, homem de lábios impuros, que vivo aí misturado com os outros homens pecadores? E Deus colocou uma tenaz na língua de Isaías. Essa tenaz aí é no sentido figurado. A partir desse momento, é como se ele tivesse recebido o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor me ungiu para pregar libertação, disse um dos profetas. Mas eu saltei aqui ainda no livro de Joel, né? Números sobre o profeta Joel, 27:18, né? O 27:18. Números 27:18. Depois eu volto lá para... mas eu já falei, né? Números 27:18. Não foi aí, não. Foi sobre Joel, né? O Espírito do Senhor. Joel, né? Ele disse assim, eis que o Espírito, derramarei sobre vós o meu Espírito. Aquela promessa não era para... Muitos dizem assim, é uma promessa para depois, né? Mas poderia ser para aquela época que o Espírito Santo já apoderava-se, a Bíblia fala, né? Apoderava-se de várias pessoas, como os profetas, os juízes, certo, gente? Para haver cura, para avisar as pessoas, Deus falava através dos profetas, né? Através dos juízes, tá, gente? E não foi diferente depois que Jesus ressuscitou. Porque enquanto Jesus estava com os discípulos, Jesus estava fazendo o que era para o Espírito Santo fazer, certo? Nessa época, o Espírito Santo agia em carne, em verbo de carne, através da pessoa de Jesus. E os discípulos ali ainda não tinham o conhecimento sobre o Espírito Santo. Como eles adquiriram após o dia de Pentecostes, quando eles estavam reunidos em uma casa e o Espírito Santo veio através de um vento forte, um vento veemente, e ali as pessoas começaram a falar em várias línguas e receberam ali o Espírito Santo e dali já começaram a fazer, né? A fazer a obra de Deus. E Deus começou a operar através deles, através de Pedro, através de Barnabé, através de Timóteo e depois através de outros discípulos que foram formados por eles, através de Paulo, através de Lucas, Apolo, vários outros discípulos. Gente, a quantidade de discípulos era imensa, porque onde um discípulo andava, fazia vários discípulos. Porque fazer discípulos é pregar para as pessoas,
as pessoas crerem e saírem pregando para outras pessoas. Então, esta confusão de muitas pessoas, muitas vezes, dizerem que o Espírito Santo só passou a agir na terra após o dia do Pentecostes, esta possibilidade está comprovada que ela não existe. Porque desde Gênesis a Apocalipse nós vemos mensagens do Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, o Espírito Santo operarem na vida das pessoas com uma diferença. Na época da Velha Aliança, Deus, através do seu Espírito, apoderava-se de quem? Dos profetas, dos reis. Na maioria das vezes dos profetas. Os profetas falavam com os reis, os sacerdotes, né? Como o sacerdote falou com Zacarias sobre a vida de João Batista, né? Os anjos, certo? Como o anjo Gabriel que anunciou a José, a Maria sobre a vida do Messias, a vida de Jesus. Eram pessoas selecionadas por Deus, pessoas que realmente faziam a vontade de Deus, pessoas que não eram egoístas, pessoas que não eram avarentas, pessoas que pensavam no próximo, que tinham o caráter real da humildade, que reconheciam as suas limitações e reconheciam as limitações do próximo. Não eram pessoas ligadas apenas ao seu eu faço, eu sei, fulano, beltrano, cicrano, só esses sabem fazer. Então, naquela época, Deus sabia, mas nós sabemos? Deus é Deus. Só Deus conhece as pessoas. Só Deus sabe do coração de todos, quem é capaz. Naquela época, Deus escolheu os profetas como Isaías, Malaquias, Jeremias, Ezequiel, Daniel, porque ele conhecia as pessoas que tinham humildade sincera para serem usadas pelo seu Espírito Santo, para serem cheios do seu Espírito Santo. Mas hoje, será que as pessoas sabem realmente, as pessoas que estão aptas a serem cheias do Espírito Santo? Só Deus sabe. Cabe a cada um de nós obedecer e abandonar esse eu, porque o eu não faz nada. Quem faz é o Espírito Santo, quando a gente dá lugar, quando a gente obedece, quando a gente é humilde, quando a gente reconhece os talentos que foram distribuídos entre nós, não apenas o que nós recebemos, mas o que o outro recebeu também, certo? Quando isso acontecer, quando todos passarem a serem realmente humildes, fraternos e terem comunhão verdadeira uns para com os outros, sem mentiras, sem falsidade, sem o egoísmo, aí sim, o Espírito Santo será derramado, gente, sobre nós de tal maneira que pessoas se levantarão da cadeira de roda e andarão, certo? Por que de vez em quando acontece isso? Porque são poucas as pessoas que estão dando o verdadeiro lugar ao Espírito Santo. E qual é a diferença da velha aliança, do Espírito Santo na velha aliança para a nova aliança? É que na velha aliança, como já foi falado aqui, o Espírito Santo colocou na minha boca, Deus conhecia os homens, ele conhece até hoje, os homens aptos, né, a serem ungidos e ordenava aos sacerdotes, certo? A ungirem aqueles homens, aqueles profetas, os juízes, tá? Os reis. Hoje,
A diferença de hoje é que hoje nós não precisamos, certo? Que isso fique claro, não é rebeldia, não. Deus falou para a samaritana: haverá um tempo em que os seus pais não adorarão a Deus, nem naquele monte, nem em Jerusalém, mas em qualquer lugar, em espírito e em verdade. Essa é a diferença. Jesus veio nos agraciar com esta porção maravilhosa, divina, com a qual, em qualquer lugar onde nós estivermos, se fizermos a vontade de Deus, ou às vezes pela misericórdia, porque nós somos muito errantes, pela misericórdia de Deus, se nós humilharmos, se nós nos arrependermos dos nossos pecados, Deus ouvirá do céu, perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. Isso aí hoje é para todos, não é para alguns como na velha aliança. Hoje é para todos. Portanto, meus amados, as pessoas hoje que estão na liderança, elas estão simplesmente para manter uma ordem na congregação, porque as coisas de Deus têm que ser com ordem e com decência. Mas hoje, todas as pessoas que fazem a vontade de Deus podem ser agraciadas por Deus, onde quer que elas estejam, para fazerem a obra de Deus. Esta é a diferença do Espírito Santo na nova aliança e na velha aliança. Certo? Que não fique dúvida nenhuma. Na velha aliança, o Espírito Santo, quem escolhia era Deus, para o Espírito Santo apoderar-se das pessoas que eram humildes, que eram obedientes, que poderiam exercer um ministério do Senhor. Hoje, qualquer pessoa, onde quer que ela esteja, ela pode ser agraciada por Deus e o Espírito Santo agir através dela, ela orar por uma pessoa e ela ser liberta. Amém? E que essa palavra fique no meu coração e fique no coração de todos que ouvirem este vídeo. Que Deus possa abençoar a todos. Recebam o meu abraço e o meu beijo fraterno no coração da sua irmã em Cristo, a professora Ilza Saldanha. Amém? Bye, bye. Bye, bye. See you on the next. Tchau e até a próxima.